Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se reuniu na última segunda-feira. Em pauta, o agendamento de uma reunião com o prefeito para a implantação efetiva do Conselho Municipal de Proteção aos Animais. O presidente da frente, vereador Guti, do PSB, falou sobre o assunto. Na verdade, o que mais os protetores de animais pleiteiam é a criação do Conselho e também a criação do Fundo de Proteção Animal, para que o Conselho tenha efetivamente recursos para que o Conselho funcione. E aqui hoje vocês têm uma reunião, sempre tem muitos representantes, né? Não só às vezes do poder público, como é a Cristina que sempre vem, mas também da sociedade civil, em representantes de ONGs e tal. E são pessoas já dispostas a integrarem esse conselho, né? Não, sem dúvida, a frente vem acontecendo desde o início do ano, já fizemos várias reuniões, fizemos uma audiência pública, 2 audiências públicas, e ela está sendo bastante efetiva. E o nosso principal ponto agora, e já comunicamos à prefeitura, estamos esperando uma resposta, de ter uma reunião com o prefeito para discutir exatamente isso, um decreto que cria esse mecanismo, esse conselho, para que a gente possa ser mais efetivo e que as ações públicas de proteção animal sejam discutidas de forma adequada, num canal adequado com a sociedade civil. Vocês estão confiantes que o prefeito vai atender vocês, aí num prazo breve, talvez? A gente está confiante e é dever do prefeito atender qualquer órgão, qualquer coletivo que manifeste interesse público. E aqui é um coletivo bastante qualificado, né? São protetores, são amantes da questão animal, estudantes, veterinários. Então, com certeza, é algo que aglutina e agrega para a cidade e o principal, consegue batalhar pela causa animal. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Cristina Magna Bosco, também comentou a importância do Conselho. Para ela, esse órgão é fundamental para ampliar e melhorar as políticas públicas em defesa dos animais. Eu acho que as coisas já estão caminhando. É importantíssimo porque senão fica uma questão muito só a saúde respondendo, sendo que a ação dos animais é uma ação de várias secretarias do município. Então a reunião do prefeito vai ser só uma homologação dessas, todas essas participações efetivas com seus representantes legalmente instituídos. Mas no Conselho você está confiante na criação? Você acha que é possível realmente dele sair do papel? Eu acho que sim, porque ele não implica numa questão orçamentária, ele implica mais numa associação de pessoas, né? É uma questão que não vai necessitar que o executivo tenha uma dotação específica. É realmente ele é mais deliberativo e consultivo e ele não tem uma dotação orçamentária. Então não vejo nenhum impeditivo para que ele seja instituído no município. Qual seria a importância dele, Cristina, o papel que ele exerceria esse conselho? Acho que ele vai acelerar diversas políticas públicas. A gente está muito fragmentado, né? O CCZ tem algumas políticas, meio ambiente tem algumas políticas. Se a gente tem um conselho, a gente pode discutir e fazer políticas realmente unidas e unificadas. Na reunião, também foi comentado o fato de não ter ocorrido campanha de vacinação animal em 2015. Infelizmente, está na moda falar da pedalada fiscal. E aqui os animais estão tomando uma pedalada também. Infelizmente o Ministério da Saúde não mandou, né, as vacinas necessárias, né, que é o próprio Ministério que manda, o que a diretora Cristina falou, é um próprio convênio do município com o Ministério da Saúde. Eles não mandaram essas vacinas, né, e infelizmente essa questão não vai acontecer nesse momento. A diretora explicou o motivo. Não há vacinas disponíveis para uma campanha este ano. Insumos estratégicos para a saúde, eles vêm todos via Ministério da Saúde. Então, as vacinas são insumos estratégicos. Sejam as vacinas para as pessoas, as crianças, como a da poliomielite, é o exemplo clássico, como a vacina para os cães também. Então, cabe ao Ministério da Saúde, dentro dos pactos do SUS, ele repassar para nós as nossas quantidades de vacinas selecionadas. A gente fez no início do ano uma previsão, pensando na campanha em agosto, que é o mês tradicional de vacinação. Por um problema de fabricação, não foi possível virem
as vacinas. Então, eles falaram, olha, façam a campanha então em novembro. Chegou o mês de outubro, eles falaram, não, a gente ainda não conseguiu solucionar o problema, veio uma parte das vacinas que vão ser destinadas a alguns estados, principalmente da região norte do país, que tem ainda casos de raiva humana. Então, diante disso, todos os municípios, os 645 municípios do estado de São Paulo, não receberam a vacina ainda, né? Já estamos em novembro de 2015, o que viabiliza a realização da campanha ainda esse ano. O tempo de férias, as festas, as pessoas não vão estar mobilizadas para trazerem os animais, as pessoas associam agosto, mês do cachorro louco. Qualquer outro mês que não agosto, a gente acaba perdendo a potência de uma ação tão importante. Então, a opção que nós tivemos diante dessa falta das vacinas é realizar a campanha em agosto de 2016. É claro, se houver qualquer mudança epidemiológica, apareceu um cachorro com raiva, apareceu um caso de um morcego com raiva numa região próxima ao município de Guarulhos, a gente tenta, é claro, fazer a campanha antes, mas fora isso a gente vai fazer em agosto e há um posto fixo de vacinação. Então, eu quero vacinar meu cachorro, não preciso ir numa clínica e pagar. Dentro do Centro de Controle de Zoonose no Bom Sucesso, a gente tem um posto para vacinação de animais. E esse continua funcionando normalmente? Continuará funcionando normalmente e a nossa proposta é fazer um novo posto na região mais central de Guarulhos para o início de 2016. A gente já está em negociação e pensando um novo espaço para fazer isso. Quem sabe com 2 postos as pessoas possam levar com mais acesso os animais para a vacina. O Centro de Controle de Zoonoses, mais conhecido como CCZ, fica na rua Santa Cruz do Descalvado, número 301, na região do Bom Sucesso. Na última terça-feira, dia 10, a Comissão de Trânsito e Transportes foi até a região da Praça Monte Carmelo. O objetivo era verificar o impacto das mudanças de trânsito realizadas principalmente nos acessos à Avenida Otávio Braga de Mesquita. A diligência foi liderada pelo vereador Romildo Santos, do PSDB, que destacou os problemas na reunião da comissão na semana anterior. Para os comerciantes do local, a proibição de estacionar no entorno da praça e na frente dos estabelecimentos nas ruas laterais da Avenida Otávio Braga de Mesquita é o principal problema. A medida, que vigora há 3 meses, espantou a freguesia. Na frente da minha loja, que sou estabelecido há 55 anos, há 22 como autopeças e anteriormente como comércio de cereais, de armazém, colocaram à frente da minha loja uma faixa amarela, né, que vai se estendendo por 40 metros da frente da loja até o fundo, até o final da rua. Quer dizer, isso daí não há quem consiga estacionar, né? Dos 2 lados da rua existe essa faixa amarela. Foi feito também uma ilha enorme, sem qualquer restrição para comércio, só feita para ser estacionado em cima dela, peruas do trânsito, né? Motos do trânsito, né? Enquanto que o meu cliente não pode estacionar nem na rua, nem na calçada, nem na beira, quer dizer, não é na beira da avenida, eu quero que estacione pelo menos dos lados. Seria um direito dos comerciantes, e não é só eu que tenho essa forma. Olha, nós estamos aqui na frente, como vocês estão vendo aqui, são várias ilhas. Não pode parar ali, não pode parar na agência, não pode parar no varejão, não pode parar na praça, em nenhum lugar da praça se pode parar um carro. Eles colocaram proibido estacionar em frente ao nosso comércio, que é um comércio do ramo automotivo. Então o cliente precisa parar para poder perguntar, mas agora diminuiu em 70% o nosso público, porque o pessoal chega, vê proibido estacionar, ramo automotivo, o carro não pode parar nem em frente para conversar, para perguntar. Inclusive eu já tive que pagar 3 multas aqui de clientes nossos, porque eles param, tomam multa e com certeza vai reclamar porque foi tomado em frente ao meu comércio. Tive que pagar essas multas, arcar com dinheiro. E o que acontece? A gente paga imposto aqui, a gente trabalha aqui, vamos ter que acabar fechando as portas, não sei, porque a gente não vai conseguir pagar tanta multa, tanto... E aqui, essa ilha aqui, depois que fizeram, os carros não conseguem entrar, não visualiza mais o comércio, porque eles entram, passam direto, nem olhando para o lado, por quê? Com medo de enviar um guarda atrás, alguma coisa, e tá multando esses clientes. Então, o nosso comércio hoje em dia caiu muito a produção por causa desse proibido estacionar que colocaram em frente o nosso comércio aqui, que não tinha e não tem necessidade do nosso ponto de vista aqui dos comerciantes. Outra alteração que afetou o trânsito foram as ilhas colocadas entre as ruas de acesso à avenida. Na rua Regente Feijó, a via ficou estreita e a calçada já está rachada. Fora as ilhas que foram colocadas, que os caminhões
passam por cima das ilhas. E ali na Regente Feijoca, Otávio Braga de Mesquita, o caminhão, a ilha é alta, ela tem cerca de 35 a 40 centímetros, o caminhão não sobe. Ele sobe então onde? Na calçada. A calçada o que passa? A tubulação de gás, já está toda estourada, né? Consequentemente, daqui a pouco vai ter aí algum grande transtorno com uma tubulação de gás que pode explodir, né? O acesso de quem sai da rua Marquês de Cesário Bonessana para entrar na Avenida Otávio Braga de Mesquita também tem dado um nó na cabeça dos motoristas. Muita gente tem burlado a lei entrando pela contramão. A entrada até que melhorou, mas também há um desrespeito de motoristas que entram aqui na contramão aqui, ó. Várias vezes eu já contornei aqui o meu ponto e topar com um motorista subindo na contramão aí. Então, uma série de coisas que precisa ser corrigida. Mas há quem elogie o novo acesso à avenida que funciona há menos de um mês. Esse pedaço para lá ficou muito bom. Era bem complicado, viu? Tinha muitas batidas e tinha que sempre estar esperando muito tempo. Em menos de 200 metros, a avenida conta com 3 semáforos. Fica todo parado o trânsito, o pedestre vai atravessar aqui, mas geralmente os carros passam tudo no sinal vermelho, porque a maioria para em cima da faixa. Como é que o pedestre vai atravessar? Porque o trânsito não flui, não anda. O ponto de ônibus próximo a um dos semáforos na Avenida Otávio Braga de Mesquita também traz transtornos ao trânsito. O semáforo do lado esquerdo está fechado e o semáforo do lado direito, que é o sentido do bairro, está aberto. O ônibus parou ali o trânsito e, consequentemente, parou todo o trânsito aqui, ó. Para todo o trânsito. Isso fez o quê? Então, é uma engenharia que realmente precisa ser revista. Pode pegar todo o trânsito aí do local, do ônibus, está tudo parado, ó, né? Então, a gente precisa mudar isso daqui, né? Você pode ver, continua o ônibus parado e o farol aberto e o trânsito não flui. E alguns carros que vêm na esquerda não sabem que tem um semáforo na direita. Teria que ter a direção de solo horizontal no chão para dizer que eles, para seguir em frente, teriam que virar à direita. Para o vereador tucano Romildo Santos, a prefeitura tem de rever o projeto de trânsito no local. Esse ponto de ônibus, ele tem que ser mais recuado, né? Tem que ser recuado, não pode ficar em cima do semáforo, sentido bairro. Outro ponto é tirar as ilhas, né, e tirar as placas de proibido estacionar, que prejudicou os comerciantes em mais de 70%. Os comerciantes perderam 70% dos seus clientes. Há mais de 40 anos que os comerciantes trabalham aqui e os carros sempre pararam ao lado da Praça Monte Carmelo e todos os seus clientes podem ir na praça e não atrapalhava o fluxo. Por quê? Porque a rua ao entorno da Praça Monte Carmelo são ruas largas, são ruas grandes, né? E aí o que eles fizeram aqui atrapalhou o pedestre, atrapalhou os carros, os veículos, atrapalhou o ônibus, atrapalhou o caminhão e atrapalhou os comerciantes. Então tem que ser feito um novo estudo. Eu, como membro da Comissão de Transportes, né, junto com o vereador Samuel Vasconcelos, que está como interinamente, vereador americano é o presidente, e o vereador Maurício Brinquinho, vamos chamar o secretário de Transportes ou a diretora de projetos para que ela explique para nós esse projeto e apresente o projeto que foi feito aqui, que foi do grupo Empave e Firpave, né, aquele que está fazendo o asfalto daqui da Otávio Braga, que parou de fazer recapeamento, né? Depois do intervalo, Comissão de Direitos Humanos dá parecer favorável a projeto que beneficia pessoas com deficiência. Voltamos já. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 13h. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos.
Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu no último dia 10. Entre os itens analisados, o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, que altera a lei da poda de árvores. O presidente da comissão, o vereador Guti, do PSB, falou também sobre o assunto. Bom, na verdade, existia um vício, um problema dentro do projeto dele, ao qual retiraria os autônomos que quisessem e estivessem homologados pela Secretaria do Meio Ambiente aqui do município, a poda, na questão da poda, autorizados a fazer poda. E o projeto, apesar de ser muito bom em alguns aspectos, ele retiraria essa questão dos autônomos. E basicamente a conversa com o autor da propositura foi que a gente mantivesse, não retirasse da lei vigente essa questão dos autônomos. E ele concordou, então iremos fazer uma emenda, a nossa comissão fará uma emenda para que sane apenas esse problema que nós identificamos, e com certeza o projeto vai ser muito benéfico para o município, que vai regularizar e efetivar de forma lúcida a questão da poda na nossa cidade, que ela é muito morosa. Infelizmente, hoje nós temos praticamente 2 equipes para fazer poda na cidade inteira, uma cidade extensa, e com esse projeto, com certeza, vai ficar muito mais dinâmico, porque a prefeitura será autorizada a contratar outras empresas junto aos moradores que queiram fazer a poda, então vai ficar muito mais dinâmico, e aí vai conseguir fazer com que as podas necessárias, até mesmo as remoções que sejam cruciais, que aqueles indivíduos arbóreos que estejam, de uma certa forma, já condenados, que eles sejam removidos, que não causem nenhum problema, que não caiam na casa das pessoas. Então, isso até é uma medida não só ambiental, mas questão de defesa civil também. Em reunião na última terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos deu parecer favorável ao projeto que permite o embarque e desembarque de passageiros com deficiência fora dos pontos de ônibus. Quem conversou com a reportagem sobre o projeto foi o vereador Romildo Santos, do PSDB, que é presidente da comissão. Na realidade, é um projeto, né, da Prefeitura Municipal de Guarulhos, é um projeto importantíssimo. Na realidade, hoje a cidade de Guarulhos tem um grande problema, principalmente nas calçadas, que as calçadas deveriam ser todas com mobilidade urbana. Infelizmente, eu não preciso nem aqui falar para os moradores de Guarulhos, que todos conhecem, no centro de Guarulhos, em todos os bairros, as calçadas não têm mobilidade urbana, e esse projeto ele vai garantir aí que fora das paradas de ônibus, mais próximo das residências das pessoas que principalmente usam cadeira de roda, possam se mover, se locomover até a sua residência ou destino final, para trabalhar, para estudar e tudo mais. Quero aqui não só criticar a Prefeitura, mas nesse momento também parabenizar pela ação dela, que realmente é um projeto importantíssimo para as pessoas que necessitam. Como o meu colega também da comissão, Cláudio Pezão, que realmente pode dizer melhor as partes técnicas e até as dificuldades que ele encontra no dia a dia. Ele, melhor do que ninguém nessa Câmara Municipal, pode falar melhor desse projeto. Então, a única coisa que eu poderia fazer é dar meu parecer junto com o meu amigo Pezão, e desejar boa sorte e fiscalizar para ver se a Prefeitura realmente vai trabalhar e vai fazer cursos para que os motoristas e os cobradores realmente consigam atender a população de mobilidade urbana, que no caso, eu tenho um amigo, por exemplo, que mora no Bela Vista, a gente chama ele de Noia, Noia, que ele já colocou vários e vários vídeos na internet, onde infelizmente não é respeitado nem a entrada e saída dos ônibus. É isso. Secretário da comissão, o vereador petista Claudilson Pezão destacou a dificuldade dos passageiros com deficiência. Esse projeto é um projeto que vem há tempo sendo debatido no meio das pessoas com deficiência, principalmente depois que nós tivemos aqui na cidade um grande volume de ônibus adaptado. Então, assim, começou a ter uma maior circulação das pessoas com deficiência, sair mais de casa e começou a se deparar com os problemas, principalmente esse, que é da parada de ônibus, que às vezes a distância de um ponto para o outro chega, às vezes, até de 1 quilômetro. E você está no meio do caminho, às vezes você desce. O ponto de cima
é uma ladeira, na retorno é uma subida. Então, se criou muita dificuldade para a pessoa com deficiência. Então, acredito que esse projeto chegou no momento ímpar, que assim, dá o direito à pessoa com deficiência parar no local mais acessível a ele, que ele possa se locomover com maior facilidade, se deslocar com maior facilidade. Então, acredito que o projeto é uma reivindicação antiga das pessoas com deficiência e chegou o momento de ele se tornar realidade. A Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu na última terça-feira. Um projeto do vereador Toninho da Farmácia, do PRP, recebeu parecer contrário. A medida estabelecia diretrizes para a administração de creches públicas por instituições privadas. Além do projeto, a comissão falou sobre a nova eleição dos conselheiros tutelares, marcada para o próximo dia 29. O presidente da comissão, professor Samuel Vasconcelos, do PT, falou sobre a eleição. A próxima eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares se dará agora, no próximo dia 29 de novembro, e acontecerá das 8 às 17 horas. E as pessoas que tiverem dificuldades e quiserem saber aonde poderão votar, podem entrar no link ou no site da Prefeitura de Guarulhos, que é o www.guarulhos.sp.gov.br. Aí vai lá, link Conselho Tutelar, e vai saber o local de votar. A votação não é obrigatória, mas é de suma importância que todo cidadão guarulhense possa escolher os representantes do Conselho Tutelar, considerando que os conselheiros são os guardiões do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos problemas na primeira eleição, mas agora, no próximo dia 29, Guarulhos poderá ir às urnas e escolher 30 novos conselheiros, que serão 5 para cada região. Como Guarulhos está dividida em 6 regiões, cada região terá 5 conselheiros, e isso é o nosso direito e dever escolher. Qual a importância e o papel desses conselhos, Samuel? É de grande importância, considerando que nós temos um alto índice de desigualdade social no município de Guarulhos, tal qual no Brasil, e a presença do conselheiro ou da conselheira tutelar apenas acaba por garantir direitos. Não é apenas, é algo muito grande, muito importante, acaba por garantir direito daquelas crianças e adolescentes que muitas vezes estão desprotegidos ou têm os seus direitos surrupiados na escola, na família, e o Conselho Tutelar acaba por fazer essa ponte junto ao Judiciário para garantir que crianças e adolescentes tenham os seus direitos garantidos. Mais do que isso, direito das famílias também. Muitas vezes alguém na família tem dificuldade em lidar com a escola, com a garantia de vaga para a criança na escola. Ela procura o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar faz essa mediação. Às vezes a criança tem um problema de saúde e muitas vezes os pais não têm condições de adquirir a medicação, procura o Conselho Tutelar faz a ponte junto à saúde, muitas vezes até através de processos judiciais para apoiar as famílias. Então, é importante que as pessoas possam escolher os seus conselheiros, e isso de forma apartidária. Neste momento, acontece de muitos políticos quererem politizar partidariamente a eleição do Conselho Tutelar. Isso não é bom, isso atrapalha. O conselheiro ele tem que ser autônomo, ele tem que responder para o Judiciário e responder para a sociedade. Eu já vi algumas pessoas, Samuel, reclamarem que, apesar da boa iniciativa que ela tem um Conselho Tutelar na cidade, e apesar de ter em todas as regiões, mas ainda assim é um órgão do poder público que não consegue abraçar a cidade de modo geral. Como a saúde às vezes deixa a desejar, como a educação também, o que você acha que deve melhorar ainda no Conselho Tutelar para deixar satisfatório na cidade? Na verdade, o grande problema é a falta de conhecimento. A desinformação, ela é uma barreira para a população, principalmente para os mais vulneráveis socialmente. Se as pessoas têm direito, tem uma máxima no direito que diz que o direito não socorre ao que dorme, ou seja, a pessoa tem direito, mas ela desconhece o direito, ela não vai acessá-lo. É a questão dos conselhos tutelares. Uma pequena parcela da população tem acesso ou conhece qual o papel dos conselheiros tutelares. Muitas famílias, principalmente nas comunidades mais pobres, têm medo do conselho tutelar. Dizem, o conselheiro vai tirar o meu filho, vai afastá-lo de mim. E não é verdade, isso é um mito que foi criado pelas elites
para que possam explorar muitas vezes crianças, adolescentes ou ter privilégios e o Conselho Tutelar ficar à parte. É importante que toda a família, que todas as instituições da sociedade conheçam e apoiem os conselheiros tutelares. Na minha avaliação, nós teríamos que divulgar muito mais aonde estão os conselheiros, o que eles fazem e qual a importância dele para as famílias brasileiras. E no próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão do último dia 10 de novembro. A gente já volta. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Na sessão da última terça-feira, 10 de novembro, foram deliberados todos os 7 itens do grande expediente. A tribuna livre foi ocupada por Ayrton Trevisan, que falou sobre a Santa Casa da cidade. Hoje estou presidindo a Santa Casa de Guarulhos e, por força de problemas que ela teve ao longo do tempo, acabou por perder a utilidade pública que era reconhecida pelo município. Santa Casa foi fundada em 8 de agosto de 1943 e foi o primeiro hospital de caridade. Pessoas da cidade se uniram para construir um sonho do hospital que atendesse a população carente. Até 93, a Santa Casa era uma referência nesse atendimento à população carente. Por força de problemas relacionados à tabela do SUS, que a ideia do SUS é ótima, mas a tabela é baixa, e repasses atrasados, além de problemas administrativos, ela acabou por fechar o hospital. Mas isso não nos deixou sem fazer nada. A Santa Casa continuou, depois de alugar aquele prédio para a prefeitura instalar o Hospital da Criança, ela continuou um trabalho de atendimento a idosos carentes. Temos hoje lá mais de 400 atendimentos gratuitos, exames de menor complexidade, remédios de uso contínuo que conseguimos mediante doação, e esse trabalho vem sendo realizado e a Santa Casa está praticamente saneada. Em bem pouco tempo, nós deveremos ter esse patrimônio municipal saneado e em condições de estudar alguma forma de voltar a abrir aquele hospital. Hoje temos aqui na tribuna, na plateia, várias das senhoras que são atendidas lá no Clube da Terceira Idade e nas consultas médicas que nós temos. Então eu pediria aos nobres vereadores que apoiassem esse projeto de interesse da nossa Irmandade e que pudessem reconhecer a nossa utilidade pública, já que esse documento é fundamental para que a gente possa continuar fazendo os atendimentos que fazemos e, enfim, poder participar, firmar convênios, etc. Na pauta da ordem do dia, projeto para reconhecimento de utilidade pública da Santa Casa foi aprovado em primeira votação. Outros 12 itens foram votados pelos vereadores. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, usou a tribuna para falar sobre as novas eleições do Conselho Tutelar. No próximo dia 29 agora de novembro, nós teremos de novo a eleição do Conselho Tutelar. Como já foi pontuado aqui pelo doutor Laércio Sandes, e na época eu discordei, e hoje reconheço que de fato o processo eleitoral deixou a desejar, e por conta disso a comissão eleitoral acatou uma decisão judicial que cancelou a eleição passada, e no próximo dia 29/11, das 8 da manhã às 5 da tarde, haverá eleição do Conselho Tutelar.
E como estou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, quero neste momento pedir a todos os guarulhenses que participem da eleição do Conselho Tutelar. É deveras importante a nossa participação, considerando que os conselheiros tutelares, eles são os guardiões do Estatuto da Criança, Adolescente e do Adolescente, e por vezes nós nos afastamos de fazer esta escolha que é tão importante. Pontuar também que não é possível que nós queiramos, e aí enquanto parlamentar, eu fico muito à vontade para falar isso, enquanto parlamentar fico à vontade, para que nós não venhamos partidarizar a disputa do Conselho Tutelar. É importante para as crianças e adolescentes, importante para as famílias, importante para a sociedade, que os nossos conselheiros escolhidos sejam autônomos, pessoas independentes e que tenham experiência num trato com crianças e adolescentes. Então fica aqui o meu apelo para que nós possamos nos empenhar para que tenhamos uma boa eleição e possamos escolher novos conselheiros comprometidos com a causa da criança e adolescente no município de Guarulhos. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto que altera dispositivos de criação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. O autor do projeto, o Dr. Laércio Sandes, do PMN, falou sobre o assunto e também sobre as eleições do Conselho Tutelar. Esse projeto que este vereador apresentou, nada mais é do que fazer uma pequena alteração na questão do FUNCAD. Espero esse vereador que venha ter uma sanção do senhor prefeito, porque qual é a finalidade desse projeto? Todos nós podemos destinar parte do nosso imposto de renda para o FUNCAD. Confesso que esta pessoa física aqui não se sente confortável em doar algo para o FUNCAD se eu não souber qual é a instituição que vai ser agraciada. Então o projeto deste vereador é para alterar a regra do FUNCAD no que diz respeito à distribuição dos recursos, de modos que o valor que eu destinar para o FUNCAD, eu posso dizer até 90% para onde, qual instituição que possa ser beneficiada. O CMDCA poderá direcionar os 10% restantes. Então a proposta desse vereador é fazer alteração nesse sentido, para que nós venhamos conseguir mais recurso através do FUNCAD, para que tenha mais estímulo, porque hoje a gente não vê tanto estímulo para que as pessoas contribuam com o seu imposto de renda. Acho que muitas pessoas sequer sabem do que se trata o FUNCAD. Então o propósito desse vereador foi nesse sentido, e aproveitando, senhor presidente, já que estamos falando de um assunto que envolve CMDCA, eu gostaria de destacar, vereador Samuel Vasconcelos, o senhor fez referência ao meu nome com relação à eleição do Conselho Tutelar. Eu só gostaria de deixar bem destacado e alertado nessa casa, que está chegando denúncias para mim, eu não vou querer dizer quem são os funcionários, que está tendo uma pressão em cima dos servidores do município para que sejam obrigados a votar no Conselho Tutelar. Vejam só, estão sendo obrigados a ir votar no Conselho Tutelar, tem que levar 2 pessoas e tem que trazer o comprovante de votação. Isso é absurdo, isso é sério, nós não podemos admitir isso. As pessoas que estão declinando, estão apontando essa situação, não querem expor o seu nome por questão de represália, então isso é muito sério, nós não podemos admitir. Eu farei questão de acompanhar de perto toda a votação do dia 29 e espero que nós não venhamos ter problema como já aconteceu na última eleição. O vereador do PT, Marcelo Seminaldo, apresentou na casa projeto que proíbe a cavalhada e defendeu a ideia. O também petista, professor Rômulo Ornelas, se posicionou contra. Os dois não se entenderam durante as falas. E essa questão da cavalhada é um tema daqueles que eu sei que provoca o debate, né, mas é para isso que a gente está aqui, para cada um expor o seu ponto de vista, né, e manifestar aqui de que lado está, né. Eu, no meu caso, eu sou um defensor dos animais, milito na causa da defesa do direito dos animais também, e as cavalhadas que ocorrem na cidade de Guarulhos, e aí vão ficar em especial a cavalhada que ocorre no Bom Sucesso, eu entendo o vereador Pezão
que é lá da região de Bom Sucesso, mas eu não posso tergiversar em razão de circunstâncias, né? A questão, se maltrato o animal e é no meu bairro, eu sou contrário do mesmo jeito. E a questão das cavalhadas, quem acompanha, doutor Vitor da Farmácia, no último ano eu pude acompanhar, você vê lá muitas pessoas embriagadas em cima dos cavalos, fazendo disparadas, muitas chicotadas, espora, estrela. Eles andam dezenas de quilômetros, 30, 40 quilômetros para poder chegar até lá no final da cavalhada, usam o filete errado na ferradura do cavalo, os animais chegam com o casco todo sangrando lá no Bom Sucesso. Eu não consigo entender como uma festa que tem um viés religioso, né, pode querer defender maus tratos com os animais. Então, por isso eu fiz essa propositura, para que a gente volte, inclusive, ao que era antes, porque já havia uma lei do vereador Zé Luiz, que proibia as cavalhadas na cidade de Guarulhos, e aí essa palavra cavalhada foi retirada do texto quando foi promulgada a lei. Então, acho que a gente tem que votar, sim, favoravelmente, para acabar com as cavalhadas, em defesa dos animais. Eu acredito que a sociedade evoluiu. Na cidade de Guarulhos, por exemplo, é proibido o rodeio, né? Várias cidades é permitido o rodeio. Na nossa cidade é proibido, e foi bem feito quando foi aprovada essa lei aqui. Acabou com o rodeio na nossa cidade, Guarulhos perdeu com isso? Não. Guarulhos não tem vocação nenhuma para rodeio, vocação nenhuma. Quem defende o direito dos animais não pode ser a favor do rodeio, por mais que, olha, ache engraçado, é um método de lazer. Pô, tem tantas formas de você se divertir que não seja impingindo dor a um animal, né? Então, no caso aqui, aos cavalos. Vou encaminhar contrário esse projeto pela seguinte questão. Eu acho que um projeto desse é projeto de ambientalista extremista criado com iogurte. Eles não são ambientalistas, né? Ambientalista de origem. Quem é ambientalista de origem, você pega uma obra, eu até sugiro uma obra do Darcy Ribeiro, um livro chamado Povo Brasileiro, que ele explica a história da formação do povo, como é que se deu a formação do povo do Brasil. E lá tem uma parte que ele cita a formação do caipira. O caipira, quem é o caipira? Como é que ele se deu a formação? E o caipira, não existe o caipira sem o cavalo, sem a montaria. Faz parte da cultura de um povo. Faz parte, é o Claudinho sem bochecha, exatamente. O caipira, ele faz parte da sua cultura, da sua religiosidade, as procissões, a sua cultura, o andar a cavalo. Mas os ambientalistas, esses criados com leitinho, criados com iogurte, eles acham, né, isso para mim não são ambientalistas, né? Eles acham que montar a cavalo é machucar o coitadinho do cavalo. Pelo amor de Deus, se meu pai veio um negócio desse, que ele é caipira, eu também sou caipira, meu pai... Vereador, um minutinho. Assessoria, eu peço aos senhores vereadores, por gentileza, converse com os seus assessores, gente, silêncio, tem vereador na tribuna. Então, se meu pai vê um trem desse, como diz lá em Minas, ele vai ficar assustado. Espera aí, proibido montar cavalo? Ah, doido. Então, é o tremendo de um absurdo do extremismo, né, fundamentalismo dos ambientalistas, que é ambientalista fundamentalista. Achar que montar a cavalo é crime, montar a cavalo é machucar o cavalo. Pelo amor de Deus, pasme. O projeto foi arquivado pela Casa. O autor usou a tribuna para mais um comentário. E a gente agora teve a oportunidade de proibir que os animais fossem maltratados na festa de Bom Sucesso, vereador Vitor, e não conseguimos. Então, convido a todos, né, para ir à festa de Bom Sucesso em agosto, não é verdade? O vereador Pezão me recorda aqui o mês. Então, em agosto, está todo mundo convidado, né, para poder ver o que acontece lá com os animais. E espero que da próxima vez que a gente votar aqui, o vereador Rômulo, que é uma pessoa do interior, que amassou lama, né, e andou passou por todas essas sevícias que passa o caboclo e a pessoa que é nascida no campo, né,
possa votar favoravelmente, porque não é possível que nem mesmo o caboclo, né, nem mesmo a pessoa que nasceu no campo, né, é favorável aos maus tratos aos animais, como bem disse aqui o vereador Novinho Brasil. Então, uma coisa é você ser do interior, outra coisa é você, ainda na linha do ser caipira, que, como disse o vereador Rômulo aqui, mas uma coisa é ser caipira, outra coisa é ser cafona, né? Eu estou com os caipiras. Ainda durante a ordem do dia, foi aprovado em segunda votação projeto da Prefeitura que altera regras da Zona Azul. Esse projeto ele recebeu uma adequação, né? O prefeito encaminhou a esta casa com algumas alterações, dentre elas as principais, a que outorga 5% das vagas do estacionamento rotativo de Zona Azul para as pessoas idosas. Além disso, 2% para as pessoas com deficiência. Isso está na resolução nacional do COTRAN e o projeto de Guarulhos não contemplava. Então esta casa acabou dando este avanço ao projeto que o Executivo mandou. Então, as principais mudanças são para contemplar pessoas que antes não eram contempladas pela Zona Azul. Questão de tempo, porque o estacionamento ele é rotativo, né? O tempo que o carro pode ficar por ali, essas alterações não aconteceram? Aconteceram. O projeto também altera de 10 para 15 minutos o período do estacionamento, como também concede gratuidade para algumas categorias de servidores públicos, entre eles os oficiais de justiça. Lembrando também que nesta casa nós aprovamos uma emenda apontada pelo doutor Alexandre Dentista, que concede a gratuidade às pessoas deficientes e às pessoas idosas. É bom lembrar que as nossas calçadas não são adequadas, nós ainda temos vários problemas de gerontolizar a cidade, e um cadeirante ou um idoso, ele teria dificuldade de, ao parar o carro na vaga apropriada e o carro estando identificado, de ir buscar aquele ticket. Então a casa entendeu que a emenda ela é favorável aos cadeirantes, deficientes e idosos, e nós aprovamos. Acho que é um grande ganho para quem usa o estacionamento rotativo do Zona Azul. Mais sobre a sessão de terça-feira você confere no nosso site. Lá o vídeo está disponível na íntegra. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima semana com mais uma edição inédita. Muito obrigado e até lá.